4 da tarde começa a nossa transmissão. O jogo é às 6, direto da Neoquímica Arena, com o Piquitito, com todo o primeiro time do rádio, e estaremos nessa. Panzi, fim de semana muito importante, com muitos jogos. Para nós aqui também, né? Jogos muito importantes, claro, com a nossa Copa. E vem aí a Copa do Brasil nesse fim de semana para Cruzeiro e Corinthians. O que você está esperando do jogo de amanhã? Pensando assim, resumidamente, no que seria o natural de postura, de escolhas, de entrega das equipes. Qual que é a sua principal expectativa para esse domingo, para esse Corinthians e Cruzeiro, Edu? Ô Cirilo, acho que a mudança deve vir do lado do Cruzeiro, né? O Corinthians não acredito muito em mudança, já fomos surpreendidos no jogo de ida. Imagino que o Dorival deva dar sequência ao que fez, ao que planejou, que deu muito certo. Um meio de campo com mais força física, com Carride de um lado, Bidon do outro, Garro ficando por um segundo tempo. Acredito que o Yuri Alberto vai jogar, repetir o Memphis com o Yuri lá na frente. Um Corinthians com um pouco mais de posse, mais cautela na saída de bola, menos pressa, não pressionando muito a saída do Cruzeiro lá perto do Cássio, marcando num bloco ali mais perto da intermediária ou atrás no seu campo defensivo, como jogou aqui em Belo Horizonte, intercalando momentos em que vai ficar mais com a bola, outros baixa a linha para defender. Isso dificultou muito o jogo do Cruzeiro. O Corinthians ter desacelerado a sua saída de bola dificultou muito a marcação, pressão do Cruzeiro. O Corinthians não teve pressa na saída. E eu acho que o Cruzeiro tem que ter tirado lições dessa partida. Tem ausências importantes, não joga Vidalba, não tem Romero, vai Jonathan Jesus, o outro um ponto de interrogação. Pode ter Matheus Henrique jogando à frente do Lucas Silva, pode ter o Wallace com o Lucas Silva na dele. Acredito nessas duas opções, ou uma ou outra. Não acredito em tirar o Christian do lado, e aí fica a opção por Arroio ou Sinisterra do outro lado, mas eu espero muito que o Cruzeiro mude a postura. Hoje o torcedor foi até a Toca da Raposa, atendeu ao pedido do Leonardo Jardim, passou aquela energia positiva. Acho que o time entendeu, enfim, que é uma decisão de campeonato, não é mais uma rodada de campeonato brasileiro, e que dali a 2, 3 ele pode recuperar, não. É agora ou nunca. Nem mata-mata mais é. Agora é só mata-mata. Agora é só mata. Uma perna já ficou para trás e o Cruzeiro perdeu em casa. Então vai ter que inverter isso na casa do adversário. É difícil demais jogar na Neoquímica Arena para todas as equipes, seja ela melhor ou pior que o Corinthians. E 2 vezes, uma melhor foi lá e se deu mal, que foi o Palmeiras esse ano, no Campeonato Paulista, na própria Copa do Brasil. E agora é a vez do Cruzeiro para tentar dobrar esse adversário, inverter um resultado que o Cruzeiro deixou escapar aqui em Belo Horizonte por uma falta de entendimento e por não ter tirado lições do jogo contra o próprio Corinthians no Campeonato Brasileiro. Acreditou que seria a mesma coisa e quando acordou, perdeu o jogo. Então são 90 minutos a mais. O bom do mata-mata é que sempre tem um segundo jogo, é a segunda chance para a equipe derrotada, no caso o Cruzeiro. E tem potencial para isso, Cirilo. O Cruzeiro perdeu para o Corinthians aqui, jogando pior que o Corinthians, mas o Cruzeiro segue sendo um time melhor do que o Corinthians. O Cruzeiro segue fazendo uma temporada melhor que a do Corinthians, segue sendo coletivamente um time superior ao Corinthians. E tem, dentro do seu elenco, jogadores que, bem, estão na temporada melhores que os do Corinthians. Então tem tudo para inverter, para fazer 1-0 ou mais e trazer para Belo Horizonte a classificação para a final. O que não pode acontecer é achar que está jogando Campeonato Brasileiro e muito menos repetir a atuação que teve no Mineirão. Aí a coisa vai complicar. É curioso, né, que nós sempre falamos historicamente sobre o Corinthians jogando na casa dele. Historicamente, assim, né, um recorte histórico aí que pensando na história do Corinthians toda, é pequeno um recorte, mas a Neoquímica Arena na vida do Corinthians sempre foi muito difícil para todo mundo, né? Neste ano, no campeonato de regularidade do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é a segunda página entre os mandantes. 13º. Mas quando você pensa cenário de Copa, é um cenário completamente diferente, né? O Corinthians vem passando por confrontos eliminatórios nessa temporada com muito sucesso, dificultando o cenário. Mas eu ainda acredito mais no Cruzeiro, viu, Edu? E eu acredito muito na capacidade dos dois treinadores. O Dorival levou a melhor no primeiro jogo, mas eu acredito muito na capacidade do Leonardo Jardim de talvez levar alguma coisa diferente para esse jogo. Não acredito em grandes mexidas, num Cruzeiro completamente diferente, numa mexida do tamanho que o Dorival fez, por exemplo, para jogar em Belo Horizonte. Não acredito e não acho que deva acontecer.
Até porque o Cruzeiro... Deva acontecer, você quer dizer o que você não faria? Não faria, porque o Cruzeiro vem sendo muito regular dentro daquela ideia de jogo do Leonardo Jardim. E não é porque deu errado numa partida e por muito mérito do adversário que você tem que mudar tudo. Já vai ter que mudar 2 peças. Acho que já é um passo diferente. O meio de campo do Cruzeiro já vai ter uma característica diferente com a ausência do Romero. Seja com a entrada do Wallace, jogando na do Romero, ou com a entrada do Matheus Henrique, talvez fazendo com que o Lucas Silva vire o primeiro volante. Já são mexidas importantes e que mudam um pouco, sim, a característica do time. Mas no decorrer da partida, se a desvantagem do Cruzeiro for seguindo para o segundo tempo, aí eu acredito que o Leonardo Jardim vai ter que ser um cara um pouco mais ousado do que foi durante toda a temporada. Ao invés de deixar o Cruzeiro mais ofensivo, com 15, com 20 minutos do segundo tempo, talvez um 0-0 no intervalo, ele já volte para o segundo tempo com o Cruzeiro mais forte do meio para frente e correndo risco. Porque é assim, cara, no mata-mata, no jogo da volta, se você tá atrás, você vai ter que correr risco. E que o Cruzeiro corra, caso necessário. Já tem o Pansieri ao vivo de São Paulo, trazendo notícias do Cruzeiro. Será que temos novidades quanto à equipe que vai jogar nesse fim de semana? A chegada do Cruzeiro a São Paulo, daqui a pouquinho detalhes com o nosso Pansieri.